pode se sentar, você que aqui está. Você que já está sentado na sua casa, continue, fique à vontade. Gostaríamos de rapidamente ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Só arrumando aqui. Para que os irmãos... Amém. Perdão aqui, irmãos, pela queda, pequena queda. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sério. Seu som. Glória a Deus. Amados irmãos, saudade de estarmos juntos, né? 2 semanas que nós estivemos aí em online apenas, por conta aí dos feriados, algumas viagens e para estarmos com famílias, com as nossas famílias, amém? E cá estamos juntos mais uma vez, é um grande privilégio e um grande prazer rever a todos. E vamos, sem demora, sem delongas, entrar na palavra em João capítulo 2. Nós falamos um pouco disso na outra semana e o Espírito Santo tem nos despertado para algumas coisas e eu quero... As palavras que Deus tem nos dado, elas são simples e a palavra diz que ela vai voltar às coisas simples, voltarmos aos princípios básicos, né? Daquilo que o Senhor já tem nos ensinado e voltarmos à prática desses princípios em nome de Jesus. Então em João capítulo 2, versículos 24 e 25, e depois nós vamos ler mais um texto, que é um dos nossos textos básicos para a data de hoje, para o dia de hoje, que também vai estar em João, só que um pouquinho mais para frente, João 8, ok? Então João 2, depois João 8, 26 em diante, nós vamos ler todos juntos, ok? Então vamos ler João 2, 24 a 25. Se houver algum problema no som, por favor me avise, ok? Que a gente conectou aqui o microfone. Mas o mesmo Jesus, João 2, versículos 24 a 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que ninguém ou que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que estava dentro do homem. Uau! Esse texto tem remexido comigo um pouco. E vamos lá, passa um pouquinho para frente, João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 26 a 59. Ok, se todos acharam, glória a Deus, vamos lá. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Jesus falando para todos que estavam ali ouvindo, né? Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas eles não entenderam que ele estava falando do Pai. Eles não entenderam. Então disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, aleluia. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre. Diga sempre. Sempre. Uma pequena palavrinha, né? Sempre. O que lhe agrada. Uau! Ele podia dizer, mas eu faço o que o Pai me ensinou e eu faço o que lhe agrada. Não, ele colocou o sempre. O sempre aqui. Aleluia. Coisas, muitos creram. Jesus criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei os meus discípulos. Então, para ser discípulo, Jesus está pondo uma condição aqui, que é de ouvir a palavra. É só ouvir? Não. Eu tenho que ouvir e permanecer. O que significa este permanecer? Vamos ver isso hoje. Serei então meus discípulos. E ser discípulo de Jesus significa que eu vou me tornar como ele. E aí o versículo que todos nós temos ouvido, está muito em voga, e é a grande realidade. E hoje nós vamos dissecar isso melhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas veja, é um processo onde eu ouço a voz do Senhor,
eu ouvindo o que Deus fala através de Jesus Cristo e eu permanecendo nas coisas que Jesus me ensina, esta verdade começa um processo dentro de mim. Eu vou conhecer essa verdade. O que significa esse conhecimento? É apenas sabedoria humana? É apenas ouvir falar? É apenas cair na minha mente? Não. Nós vamos ver que vai além disso. Aí, depois deste processo, eu sou liberto. De quê? Respondeu-lhe então: nós somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como é que você diz, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não vai ficar sempre para sempre na casa. O filho, este sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, contudo, vocês me procuram matar. Por quê? Porque a minha palavra não está em vocês. Não entra. Não é nem não está, não entra. Para quem é discípulo, ouve e permanece. Mas quem quer matar é porque não entra a palavra. Percebe aqui? Está ficando mais, Jesus deixando muito claro que ele veio para todos. Ele ama a todos indistintamente, mas uns querem ouvi-lo. Uns querem, além de ouvi-lo, permanecer. Mas outros não permitem nem que a palavra entre. E assim mesmo, por conta disso, querem matá-lo, porque dói o que ele fala. Confronta. Traz atrito ao estilo de vida. E eu tenho que definir para que lado eu vou da minha existência. O que eu estou fazendo aqui neste mundo? Por que eu nasci? Para onde vou? De onde vim? Céus, dia. Se penso, logo existo? Será que é só isso? Vamos lá, Jesus está dando aqui norte, está mostrando algumas coisas. Então responderam: e falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Jesus agora já coloca pais diferentes, paternidades diferentes. Responderam, vejam só, Jesus está falando aqui com os religiosos. Uau! Ele está falando com os caras que estudavam a Torá, que conheciam a lei de trás para frente, que tinham lá os seus filactérios, o número grande de textos que carregavam nas suas roupas, arrastando pela rua para mostrar sua sabedoria. Então, responderam eles: nosso pai é Abraão. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Qual foi a obra maior de Abraão? Crer. Pai da fé. Não começou como pai da fé. Foi um processo de transformação. Mas se tornou o pai da fé. Mas agora vocês me procuram matar a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus eu tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Aí disseram: nós não somos nascidos de outra nação ou de fornicação, nós temos só um pai que é Deus. E começou agora a discussão de RG. Você não sabe que cartório que eu for, você não sabe nem que circunscrição que eu fui, de que município eu sou. E eles estão falando: você está dizendo que a gente é bastardo? Não, nosso pai é Deus. E Jesus então responde: se Deus fosse vosso pai, certamente vocês me amariam. Uau! Porque eu saí e vim de Deus, eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não podem ouvir a minha palavra? Jesus perguntou e respondeu: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Então vocês não entendem o que eu falo porque vocês não estão querendo ouvir a minha palavra. E aí Jesus é categórico: vocês têm por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos dele, vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Quando eu nego a verdade, eu já não tenho meio termo. Não existe meio verdadeiro, não existe meio falso. Ou é verdadeiro ou é falso. E aqui Jesus os posiciona: mas porque eu digo a verdade, vocês não me creem. Quem dentre vós me convence de pecado? Eis-me aqui, podem falar de mim. Uau! Será que algum de nós tem essa coragem? Podem falar de mim. Quem vocês vai me convencer de pecado? Se vos digo a verdade, então
Se não tem pecado em mim, porque ninguém falou nada, por que vocês não creem no que eu estou dizendo? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos digo, não as escutais, porque vocês não são de Deus. Responderam, né? Forte. Responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós que é samaritano, que você tem demônio? Aí então Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Eu antes honro ao meu Pai, que vocês estão desonrando. E eu não busco a minha glória. Há quem busque. Quem está buscando glória para si, que julgue então tudo isso. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Uau! Que morte é essa? Será física? Não. Disseram então os judeus, agora conhecemos que você tem demônio, morreu Abraão, os profetas, e você diz que se alguém guardar a minha palavra, nunca morrerá. De novo, pensando de forma natural. És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram? Quem você pensa que é? Quem te faz tu ser? Quem te fazes tu ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês, mas eu conheço. E eu guardo a sua palavra. Eu conheço, não tenho como negar, eu conheço. Eu nasci dele, eu vim dele. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram depois os judeus, não tem 50 anos, já viu Abraão? Disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí a conversa pegou fogo, os caras já pegaram em pedras, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus se ocultou, saiu do templo, passando no meio deles e se retirou. Lemos aqui João 8, de 26 a 59. Pai, esta é a tua palavra. Senhor, e nós pedimos que ela tenha total liberdade, Senhor, e nós não queremos só ouvi-la. Primeiro, nós não negamos a ouvi-la. Nós nos colocamos aqui hoje, Senhor, com um coração contrito, quebrantado, moldável nas tuas mãos. Inclinamos o nosso coração na tua direção. Dizemos para a alma, cada-te agora em nome de Jesus. Tudo que milita contra a tua verdade, caia por terra em nome de Jesus. Esteja todo o meu ser, espírito, alma e corpo alinhados à tua palavra, para ouvirmos a tua doce voz, que nos guia neste caminho, Senhor, pela tua forte mão de fidelidade e de amor que nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor. Nós consagramos a ti a nossa vida e este tempo em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus está falando então que existe uma forma de ser escravo e ele veio para nos libertar. E ele disse que a verdade nos liberta e hoje eu quero que nós venhamos a entender que ele sabia o que estava dentro do coração humano. Ele falou, não precisa que vocês me falem o que vocês estão passando, sentindo, porque eu sei o que está dentro do homem, porque eu vim como homem. Eu, sendo Deus, abri mão de tudo e agora como homem eu sei o que vocês estão passando como criatura, porque eu faço parte do Criador. É muito doido isso, o Criador se tornar criatura. E em sabendo todas as coisas, nos mostra que como criatura podemos vencer. Aleluia. Através dele, claro, sempre. E aí então, vimos que Jesus mostra a questão de ser escravo. Ele está falando, vocês estão escravizados por uma estrutura de mentalidade. E lemos o texto que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok. Podem ficar em pé, por favor, meus queridos, meus ajudantes. Então nós sabemos que nós todos somos um ser trino, amém? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então o nosso espírito, a menor parte que você não vê, a alma que você vê e o corpo, aliás, a alma que você percebe, você não vê, e o corpo que você vê. Ok? A alma também tem 3 partes, mente, tudo que você pensa, tudo que você pensa, tudo que você sente e tudo que você decide está aqui. E o corpo, que é o reflexo dos 3, ele é a ponta, tudo que você está aqui nesse miolo vai sair. Vimos que por conta do pecado, essa unidade que havia, que era um ser trino, totalmente unido, o pecado criou uma cisão, então o corpo agora se desvencilhou, vive esperando o comando
vir para frente aqui, esperando um comando. A alma resolveu assumir o controle. O espírito ficou morto, separado de Deus, porque era tudo uma coisa só, junto com o Pai. E agora eles estão vivendo essa dicotomia. E Jesus ora, Pai, eu peço que eles voltem a ser um como nós somos. Que eles voltem a estar plenos, não apenas um com o outro, tornando-se nós, mas que eles voltem a estar unidos como um, juntos com a palavra. Né? Voltando a ser espírito, alma e corpo, alinhados com a palavra de Deus. Amém? Jesus está falando então que nós vamos ouvir a verdade. E a verdade você ouve com o ouvido, o corpo. Mas ela tem que cair aonde? Na alma. Quando eu e você lemos isso, antes ainda eu quero ler um outro texto. Pode sentar um minutinho? Vamos abrir lá em Romanos 6. Romanos 6, do capítulo 6, do versículo 11 em diante, diz assim: Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aonde que vai reinar o pecado? Na carne, no corpo. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou nos seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, ou seja, o próprio corpo, ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Veja que interessante esse versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesseis de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. O que está dizendo aqui? Quando você vivia debaixo do pecado, debaixo de uma escravidão, você praticava coisas e isso te trazia uma situação onde você seria julgado, porque pelo pecado só pode ser pago com sangue. Ou seja, quem peca morre. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ok? E aí, não apresente mais. E agora que você parou de fazer essas coisas, por que você vai apresentar de novo o seu corpo para fazer coisas erradas, o próprio pecado? E você vai ter vergonha disso. Então, você já não está mais debaixo desse jugo, você já conheceu a justiça e a lei, o que a lei traz e o que a justiça de Deus, a graça de Deus fez por você. Não se vergonhe tendo que fazer de novo ou fazendo coisas do pecado. Você já foi liberto, você agora é servo da justiça. E que fruto vocês tinham então para se vergonhar? Mas aí continua, mas agora libertos ou libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso coração, o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, 23 agora. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Então vamos lá entender. Eu consigo ser escravo de uma coisa? De um óculos? De um ser inanimado? Você consegue, ou eu, conseguimos ser escravos de um ser inanimado? Dependendo, sim. Mas o que estaria por trás desse ser inanimado? Um ser animado. Né? O que eu quero dizer é o seguinte.
Quando nós falamos de pecado, e pecado é tudo aquilo, de novo, o conceito, né? Pecado é tudo o bem que eu quero fazer para mim mesmo, em detrimento de todos os demais e o resto. Inclusive, às vezes, até mim mesmo. Eu quero sentir prazer naquele momento, eu quero sentir um alívio naquele momento, e eu vou fazer coisas que podem fazer mal até para mim, e podem fazer mal, e principalmente para o próximo, em detrimento do direito ou do convívio que eu tenho com o meu próximo. Então, é fazer um bem a mim mesmo, que se dane o resto, que se lasque o mundo. Desculpe o termo. E então esse conceito mostra que se Jesus está falando que eu posso ser escravo de um estilo de vida assim, então o celular pode ser uma arma de um estilo de vida assim, a internet pode ser uma arma de um estilo de vida assim, outras pessoas podem ser, mas o que eu quero te mostrar é que o pecado, ele não é algo inanimado. Ele nasceu de uma mentira. E quem é o pai da mentira? Jesus falou, vocês têm por pai o diabo. Então o pecado é uma pessoa. Oi. O pecado é uma pessoa. Por quê? Porque Jesus disse, eu sou a verdade. E quem conhece a verdade é liberto de a outra pessoa. Oi. Se vocês me ouvirem e guardarem as minhas palavras, João 15, eu virei e morarei em vocês, farei em vós habitar. E conforme vocês vão continuando nesse processo, o meu Pai também virá e nós iremos habitar em você. Eu e meu Pai faremos morada em você. Quando eu faço morada em você, não tem lugar para morar. Deus não faz sublocação de imóvel. Ele não tem, né, subinquilinos. Ou é ele ou não é ele. Se você o expulsar, gentilmente, infelizmente, ele vai sair. Quem faz resistência para sair é o inquilino que não devia estar lá. Você já teve aquele processo de botar inquilino para fora sem querer sair? Será que alguém já teve em algum imóvel e infelizmente teve um probleminha lá e teve que botar, né, a ação judicial e todo o processo? A ação judicial de Deus para limpar a casa e poder entrar chama-se Jesus Cristo e o sangue de Jesus na minha e na sua vida. Agora, ele não vai fazer isso na força, no forceps. Ele faz isso no amor e no coração que você vai demonstrar por ele. O último texto que eu quero ler para falar disso aqui. O pecado é uma pessoa, mas a justiça também é. Lá em 2 Pedro 3,19. Ok? Vamos abrir rapidinho. 2 Pedro 3,19. Na verdade, um pouquinho para trás, 17 até o 19, diz assim. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada aqui, está declarando, mostrando o que alguns homens longe do Senhor estão fazendo. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. E 19, então, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. E preste atenção no final desse versículo, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Pois o homem é escravo, 2 Pedro 3, de 17 em diante, pois o homem, aqui o ser humano, é escravo daquilo que o domina. O que tem dominado a minha e a sua vida? Qual é o direito de um escravo? Escravo não tem direito nenhum, né? O seu direito é não ter direito e não reclamar do jeito que tem. Né? Geralmente é esse o direito de um escravo. E a Bíblia diz que o escravo não fica para sempre na casa. Só fica na casa quem é filho. Muito bom. Então vem os três para frente aqui, por favor. Deixa o puff aqui do lado, né, tá? Pode vir para frente para sair um pouquinho do vento ali. Melhorou? Piorou? Ok. Corpo, alma e espírito. 2 Pedro 3,19. Está errado? Não tá? Desculpa, é 2 Pedro. Me perdoem. Me perdoem. Saiu errado aqui. De quem o homem é vencido, também é escravo. Me perdoe, eu li o texto. Na verdade, são os dois textos, né? Obrigado aqui, irmãos. Perdoem a nossa falha. Então, vamos lá. 2 Pedro. Eu li 2 Pedro 3,19.
Prometendo liberdade, ok. 3,19, ok. Eu falei primeira, né? Me perdoe. Eu tinha dito errado antes, é isso? É 2 Pedro, ok. Voltando aqui então, vamos compreender isso. Nós amamos o Senhor, ouvimos a palavra dele, amém? Em ouvindo a palavra do Senhor, ela entra, a verdade entra, né? Quem que eu posso... A verdade, pode vir aqui, verdade? Né? Então, eu ouvi a palavra do Senhor, está aqui, os fariseus estão lá ouvindo a palavra. Ok? É isso, pode ficar juntinho. Vem mais para cá, por favor, isso. Olha lá. Vem mais para cá vocês. Isso. Ó, já tem uma mentira querendo piscar, gente. Aí, tá lá, tá ouvindo aqui a verdade, mas eles não quiseram ouvi-la. Eles não quiseram acolhê-la. Acolher aonde? No corpo? Aonde que eles iam acolher? Na alma, certo? Eles iam acolher na alma. Eles não quiseram, eles tomaram uma decisão, não quero ouvir a verdade. Porque eles não quiseram ouvir a verdade, eles continuaram então afastados e sendo escravizados por um outro ser, por uma outra pessoa. Qual pessoa? Pecado. O pecado então entrou e está dominando, mas eles estão ainda, são fariseus, eles ainda são doutores da lei, eles ainda estão nas sinagogas e nos cenáculos, ensinando o quê? A palavra de Deus. Ainda estão lá com a Torá. Hoje em dia o pessoal pega a palavra de Deus e tora nas pessoas. Muda o acento, mas vamos lá. Então está lá com a Torá, né, na época de Jesus, e Jesus está falando, eu estou falando para vocês a verdade, vocês não querem ouvir, vocês bloquearam porque ela não está entrando. E ela não está entrando e não está conseguindo, então, a vida de Deus que deveria vir pelo seu Espírito, e o Espírito operando em você não está vindo. É um problema. Ok. O que aconteceu, então? Jesus falou isso para os fariseus, para aqueles religiosos, e falou, vocês têm por pai o diabo e estão vivendo debaixo da escravidão do diabo. Mas Jesus falou que tem outras pessoas que ouvem a palavra. E essas que ouvem, aqui a alma abraça aqui a palavra. Isso. A verdade está aqui, ó. Vocês ouviram a minha voz. Né? O corpo fica lá, esperando o comando da alma. Isso. Então vocês ouviram. Segura aqui para mim. O espírito fica mais para cá. Aí. Vocês estão ouvindo a palavra. Vocês estão comendo da palavra. Que bênção. Que legal. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Tudo isso que você está falando toca a minha vida. Eu choro. É muito bom. Aleluia, eu conheci a graça, conheci a verdade, percebi o que eu estava fazendo e que a minha vida estava torta, mas agora tem uma nova solução, tem um novo caminho. Nossa, senti, tocou, emoções foram ativadas, percepções, caíram algumas mentiras, ok. Mas, como a gente leu em Romanos, infelizmente, às vezes eu ainda não estou fincado nela, eu ainda não estou conseguindo permanecer tanto nessa verdade, ela vai ficar só na minha alma aqui como uma memória, e aí eu vou expelindo a verdade, devagarzinho ela vai saindo, ela não vai tendo controle de mim, porque eu continuo apresentando o meu corpo para ser escravo da mentira. É isso que Paulo está dizendo, você conheceu a verdade, ela está aqui, você teve experiências, você teve noção, mas a verdade ainda não dominou você, a pessoa da verdade ainda não está reinando, você continua apresentando o seu corpo, e aí você se envergonha das obras da carne que você tem feito, mesmo que você saiba, e tem um conflito dentro de você, isso não é bom. Eu estou servindo ainda o pecado, eu tenho que servir a palavra, eu tenho que conhecer o amor de Deus, e em conhecendo o amor de Deus, eu vou virar um reflexo desse amor e vou poder amar como Ele me amou, que é o que Jesus mandou. É o que Jesus, no começo era amar como você se ama. Aí Ele subiu o nível, ame como eu te amei, porque como você se ama, às vezes vai dar problema. É um nível mais alto. Porque tem gente que se ama tanto que esquece da verdade, eu prefiro ficar comigo mesmo, eu e eu mesmo. E eu mesmo, não vai ter nós. Porque não tem eu no nós. Lembrem? Lembram? O nós não é uma junção de eus. Mas Jesus está falando outra coisa ainda. Se vocês ouvirem a minha voz, ouvirem a verdade, e permanecerem nesta verdade, eu então habitarei, vem para esse outro lado, abraça aqui o Espírito, eu habitarei em vocês, e vocês em permanecendo, a verdade e a parte espiritual pode ficar em pé dentro do puff, sobre isso, vai crescer em vocês.
E a verdade crescendo, eu paro de ser escravo do pecado, eu paro de ser escravo do diabo, de obedecer à mentira, porque agora tem quem manda na casa. O Espírito que em vós habita testificará todas as coisas, vos guiará em todas as coisas, porque Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a... Não tem vida se não for no Espírito de Deus, amados. Eu preciso estar e compreender que esse é o motivo de muitas vezes as pessoas se afastarem de nós. Você vai e fala a verdade. Você vai e mostra um posicionamento claro. Irmãos, isso aqui é preto. Essa capa é preta. Não, não. Não seja radical. Isso aqui é cinza. Mas como assim? Não, isso aqui na verdade é uma ausência de branco. Não é preto. Um preto claro. Oi! Então nós estamos vivendo num tempo onde não existe mais algo definido claro. H2O, que é a fórmula da água, já não é mais H2O. Né? Pode ser agora uma série de coisas. Oi! Tudo agora é misturado, é adulterado, já não é bem assim. Veja bem, cadê o amor? Você não pode dizer que isso aqui é preto porque você não está falando em amor. Oi! Misericórdia! Onde nós estamos? Onde nós vamos parar desse jeito? Que mundo é esse? Ei, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui é preto, aquilo lá é branco, aquilo lá é verde, aquilo lá é cinza, o céu é azul e glória a Deus, vamos tocar o barco, não tem preferência. Eu não posso, porque eu gosto do preto, falar mal de quem gosta do branco. Ok, mas não vou negar o fato de que é. Jesus está falando, a verdade é uma só, e vocês não querem a verdade, vocês querem viver com a mentira. E vocês querem combater todo aquilo que vem como verdade. Por quê? Vocês continuam... A verdade, quando vem, ela confronta. Em João capítulo 2, Jesus fala assim, o texto fala, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, porque amaram mais as trevas do que a luz. Quando a luz vem, ela confronta o que está acontecendo dentro de você. Oi. E quando nós não percebemos que estamos sufocando a verdade. O Espírito Santo é doce, a palavra de Jesus é doce, é lindo, é belo, é maravilhoso, o Senhor é suave. Ele vem no nosso espírito, dá um sussurro na nossa alma. Vamos orar, vamos buscar a palavra, vamos, né, você está com fome, você está com sede de coisas, tem um vazio aí dentro. Aí aquela vontade vem, mas o corpo vai, abre a janela e espera a vontade ir embora. Ou então, arranja substitutos. Né, o corpo, vai lá. Corpo. Né? Mas a alma e o espírito queriam outra coisa, só queria gentil. Ele não é um escravizador, ele não é um dominador. O pecado faz isso. Não vai fazer isso não, vai fazer o que eu quero. E aí, então, você apresenta o seu corpo. Ah, é pecado mexer no celular? Depende. A grande questão é, você já fez a parte que você tinha que fazer para preencher a sua alma, ou você está buscando subterfúgios para preenchê-lo? Nós estamos vivendo num mundo onde os subterfúgios estão vindo, chamado de mídias sociais, onde o ataque de informação é tanta informação. Você senta para ler, se você não desligar a bomba da internet, você não consegue ler. Nós somos hoje uma geração que não lê. Não se lê mais. Livros. Qualquer um está indo para a Associação Brasileira de Letras, né? Então está difícil. A coisa está complicada. Como que nós vamos fazer para buscar a verdade e deixar que a verdade de Deus flua através do nosso espírito? E nós possamos fazer diferença nesses dias, na nossa nação, onde quer que Deus nos coloque, para que mostremos que, ei, eu não sou escravo do pecado, o meu corpo está alinhado com a vontade e a verdade de Deus, porque eu permaneço na verdade, a verdade então domina, vem cá corpo, fica aqui embaixo dela. A verdade domina por conta de uma alma sensível ao Espírito. Então eu volto a ser pleno, eu volto a ser um. Projeto de Deus se cumpre na minha vida. Propósito de existência. Eu posso amar como Deus me ama. Por quê? Porque eu estou alinhado. Quem guardar as minhas palavras, eu virei e farei neles morada. Espírito, alma e corpo alinhados ao senhorio de Jesus Cristo, o Espírito Santo agindo em mim, em você. Simples, prático, real.
E é por isso que nós não entendemos que a justiça é uma pessoa. Jesus foi feito justiça. Tem outros textos que você conhece. Jesus é justiça. Por isso, pois, Romanos 5, justificados pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça que nos foi dada. Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o servo, o escravo, se eu continuar escravo, quando Deus nos chamar para ir para a sua casa eterna, Jerusalém Celestial de Apocalipse, o escravo não vai. Alô? Mas eu estava lá, eu sou fariseu, eu estava com a Bíblia lá todo o tempo falando, eu pregava, em teu nome eu fiz, eu expulsei, eu fiz tanta coisa, mas não te conheço. Sabe por que eu não te conheço? Porque eu não moro em você. Sabe por quê? Você me pôs para fora. Quando que eu fiz isso? Quando você preferiu viver do seu jeito. Quando você preferiu viver satisfazendo o seu corpinho, ao invés de satisfazer a fome que você tem de mim e preenchendo com o Espírito. Por isso que quando você fala algumas coisas para as pessoas, elas te rotulam e fogem. Elas estão escravizadas. O que eu devo fazer? Combater a escravidão com escravidão? Nós não estamos mais na época feudal. Que um senhor ia, dominava o outro e pegava os escravos para ele. Jesus não faz isso. Jesus te mostra o amor e você escolhe. Agora, arque com a sua escolha. Simples assim. E pare de chorar ou reclamar daquilo que você escolheu. Se você escolheu errado, mude. Converta-se. Converta. Se você estava indo numa direção, arrependimento é mudança de rumo. Vá para a direção certa. Vá para dentro de si, busque ao Senhor. Porque quem o busca o encontra. Aquele que bate, acha. Aquele que clama, Deus responde. E ele está aqui hoje querendo falar, eu sou a justiça. E eu como justiça, a pessoa justificada em Cristo. Jesus foi justiça por nós. Ele é a justiça de Deus para nós. Por causa dele, nós podemos e devemos vencer o pecado. E botar o inquilino para fora. Todo lixo, tudo que não provém de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Pode sentar. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí nós começamos a entender por que existem pessoas que nos resistem. Por que existem pessoas, ou nós mesmos não conseguimos perceber processos internos. E Jesus, quando as pessoas iam bajulá-lo, você é demais, aleluia, hosana o que vem. Eu sei o que está aí dentro. Eu tenho alma também. Eu brigo com ela e domino meu corpo, porque ele falou, Pai, não faz a minha vontade, mas faz a tua. E o detalhe, ele sempre, nós vemos aí, Jesus sempre agradava ao Senhor. Uau! Que Deus nos ajude a estar nesse nível. Que eu e você avancemos, que essa verdade cresça. Ela começa pequenininha, ela começa ali uma sementinha, ela começa tão suave e de repente ela cresce e se torna o Senhor. Aí as pessoas não veem mais você. As pessoas veem a verdade. Aleluia! Já não sou eu que vive, mas é Ele que vive em mim. Nossa, mas era um, agora é outro. Não, é o mesmo, transformado pelo poder do Espírito Santo. Então quem olha para você vai ver uma doce criança. Porque quem não for como criança, não entrará no reino. Quem não for suave, sutil, alegre, feliz, não poderá entrar no reino. Que Deus nos ajude a voltar a ser como criança. Que Deus nos ajude a buscar o seu reino com a mesma fome de outrora. A rasgar com todo embaraço. A romper com tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir e nos escravizar em nós mesmos. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a essa verdade crescer e o teu Espírito tomar todo o controle. A Ti entregamos, Senhor, nos rendemos a Ti. Perdoa, Senhor, onde temos falhado. Perdoa, Senhor, onde temos fugido e nos colocado debaixo da escravidão. Mas ei, a hora veio e já chegou. Oh, o Rei dos Reis habita em nós. Nós ouvimos e vamos permanecer na Tua palavra. Não apenas por um momento, por um afã, mas queremos, Senhor, permanecer. Seremos, Senhor, perseverante, porque na vossa perseverança é que ganhareis as vossas almas, diz a palavra. Obrigado, Senhor, pelo agir do Teu Espírito, pela Tua palavra em nós, que é força. Senhor, que ela nos confronta, mas nos traz para perto. Senhor, ela nos purifica, tira a sujeira, às vezes aquele cascão duro. Mas, Senhor, põe o bálsamo do óleo para nos refrigerar a alma, para nos trazer consolo, nos trazer refrigério, nos trazer, Senhor, direção e graça.
E com o óleo derramado sobre nós, o atrito com os outros diminui. A convivência, Senhor, a comunhão, a relação humana se torna muito melhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver desta forma, para a glória e honra do Teu nome. E que os outros vejam em nós crianças apaixonadas pelo Teu reino. Por conta da verdade que domina e reina por ser a justiça de Deus, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Esse é o nosso desejo, o nosso clamor nesta manhã, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê uma semana abençoada, que te dê uma semana... Na verdade, você já é abençoado, nós vamos falar sobre isso numa outra ocasião, né? Então, que a bênção e a glória de Deus já manifesta sobre você, se torne real, palpável, tangível, porque Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Queremos mais uma vez aproveitar e agradecer aos que têm nos procurado para nos ajudar a pagar o aluguel aqui, têm nos ajudado a manter essa obra. Que Deus te abençoe da mesma maneira e que todos juntos possamos fazer essa diferença, viver a verdade, viver a graça de Deus. Amém? Um grande abraço, um bom domingo, até semana que vem, em nome de Jesus.